Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, internautas que rezam de casa, acompanhando esta Eucaristia, povo de Deus que aqui se reúne para celebrarmos juntos o segundo domingo do Advento. Hoje, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nos traz a profecia de Baruque. Nesta profecia, o profeta anuncia para Jerusalém e o povo de Israel um novo tempo. Está se aproximando um novo tempo. Virá alguém que trará paz e justiça. Por isso, a exortação para esse povo é: despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. O tempo que se aproxima é um tempo que traz para o povo de Israel esperança. Por isso, um povo que vivia no luto e vivia na aflição é convidado agora a despir-se dessa veste e se revestir da esperança, se revestir de fé e começar agora a se preparar para esse grande dia que está se aproximando. Amados irmãos e irmãs, o advento anunciado pelo profeta Baruque é um advento cheio dessa esperança e perspectiva do novo, o que nos faz também viver o nosso advento nessa mesma perspectiva. O povo de Israel sai de uma experiência de exílio. O povo de Israel está saindo da experiência de onde eles olhavam para o seu templo e encontravam em ruínas, mas agora Deus está reconstituindo o seu povo e Ele está enviando alguém que caminhará à frente como um bom pastor, aquele que vai conduzir, aquele que traz esperança e enche de alegria o coração do povo de Israel. Como esse povo muda o seu jeito de ver. A profecia provoca na vida daquele povo uma transformação. O povo que vivia triste, o povo que vivia aflito, um povo que vivia enlutado, começa agora a se erguer de novo e se preparar para essa grande festa. Já vive essa experiência de festa. Então, o advento que nós estamos celebrando, sobretudo nesse segundo domingo, faz-nos também esse convite. É hora, caríssimos irmãos e irmãs, de nos despir das vestes de luto e de aflição e olhar para frente, pois nós iremos celebrar de novo, atualizar o nascimento do menino Jesus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos permanecer no luto, nós não podemos permanecer na tristeza, mas é preciso agora trilhar um caminho cheio de esperança e fé, transformando-nos para realmente acontecer esse encontro. E quando o Filho de Deus vier, que os nossos corações estejam prontos para acolher. Por isso, não basta saber que estamos no advento, é preciso viver o advento. É preciso permitir que essa espiritualidade provoque em nós a transformação necessária, nos faça tomar consciência do caminho que nós devemos fazer, o caminho que hoje a palavra de Deus nos faz esse convite, caminho de conversão, caminho de conversão. É preciso trilhar esse caminho. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchesse os vales, para aplanar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sobre a glória de Deus. Algo novo se aproxima. Quem está preparando o terreno,
quem está preparando o território para que o povo de Israel marche é o próprio Deus. Então, quem está preparando, caríssimos irmãos e irmãs, esse novo tempo para que nós possamos desfrutar das maravilhas que está por vir é Deus, não é o homem. Não é o homem que está preparando algo novo para nós. Quem está preparando é Deus. Então Deus está preparando tudo isso para que nós possamos, enquanto povo de Deus, enquanto igreja peregrina, possamos entrar neste tempo e poder gozar das alegrias e de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus prepara o tempo e nós somos convidados a escutar a voz que clama no deserto para nos prepararmos para entrar nesse tempo. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, Deus prepara uma realidade, envia um dos seus profetas, o último profeta, justamente antes de Jesus vir, que é João Batista, para preparar esse povo para entrar justamente nesse tempo novo. Por isso, o evangelista São Lucas nos apresenta hoje João Batista dentro de um contexto histórico. Não sei se vocês ficaram atentos ao evangelho de hoje. O evangelho de hoje traz uma realidade bem histórica, justamente para dizer, esse acontecimento é real. O que vai acontecer, o tempo que está se aproximando, não é uma filosofia, não é uma utopia, não, é real, é verdade. E isso aconteceu justamente no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconite, Lisânias e Abém. Então, nesse contexto, onde esses governadores, esses impérios estavam estabelecidos, surge então a promessa, surge então, caríssimos irmãos e irmãs, a profecia. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. É algo real, é verdade, aconteceu. Então esse advento não é uma história a ser contada sem fundamentos, mas é algo que tem origem. E por isso, o novo que foi celebrado há mais de 2000 anos atrás e que nós estamos atualizando nesse advento, isso de fato aconteceu. Foi real, verdadeiro. Então, o evangelista hoje faz questão de apresentar o contexto histórico do momento em que estava vivendo a região da Galileia, a cidade de Jerusalém, e justamente para dizer: Deus veio ao encontro do seu povo. Deus falou a João Batista, e João Batista então se coloca à margem do Rio Jordão e começa a pregar e anunciar um batismo de conversão. Então a presença de João Batista naquelas realidades por ali, fazendo aquele caminho naquele deserto, foi justamente para preparar esse povo para o nascimento do menino Jesus, aquele que estava vindo. Mas ele precisava encontrar um ambiente propício, ou seja, que ambiente é esse? O coração humano, o coração das pessoas. Era preciso tirar o medo, era preciso resgatar a fé e a confiança, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, renovar a esperança de que aquela dor, aquele sofrimento e aflição daqueles impérios estabelecidos ali, cairia por terra, porque o nosso rei, o rei dado por Deus, está vindo ao encontro de toda a humanidade. Mas João Batista começa a sua missão pregando no deserto. A realidade onde ele estava era uma realidade deserta, mas o deserto aqui também, caríssimos irmãos e irmãs, se configura no coração de um povo que não tinha mais fé, um coração de um povo que não tinha mais esperança, um coração de um povo que estava vivendo à margem, totalmente abandonados, sem perspectiva de uma vida nova. Esse é o verdadeiro deserto em que João Batista começou a pregar.
A igreja continua nos tempos de hoje usando da mesma dinâmica de João Batista e continua a pregar o mesmo evangelho, a anunciar o mesmo batismo, que é o batismo de conversão e inserção numa vida nova. O batismo de João Batista se configurava na conversão e caminho para o encontro com o Senhor. O batismo de hoje, que a igreja prega, é o batismo de conversão, de inserção na vida nova em Cristo Jesus. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, quantas pessoas, quantas e quantas famílias ainda vivem essa experiência de deserto, falta de fé, falta de compromisso com as coisas de Deus, pessoas que dão prioridade, que buscam viver mais as suas ações, as suas preocupações, do que fazer a vontade do Pai. E hoje nós rezávamos na liturgia, pedindo, na oração da coleta, pedindo que Deus nos concedesse a graça de que as coisas desse mundo não nos impeça de ver o novo que está por vir, de fazer a experiência do encontro com o Cristo que vem para salvar a sua humanidade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o profeta João Batista, ele prega justamente nesse deserto dos corações humanos e faz um convite, que as pessoas comecem a abandonar o pecado e viver uma vida nova na perspectiva daquele que vem. A igreja continua essa pregação, continua insistindo com as pessoas: abandonem os pecados, abandonem a vida antiga e comecem a viver uma vida nova. Mas quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, escutam e permanecem do mesmo jeito, não muda nada, insiste no mesmo caminho de pecado. O Senhor virá e Ele vai vir com toda a sua honra e glória, mas onde nós estaremos? Como nos apresentaremos ao Senhor? Será que estamos preparados para esse encontro? Será que a nossa vida, que o nosso coração, que o nosso ambiente familiar está sendo preparado para a vinda do Senhor? Como estamos nos preparando, caríssimos irmãos e irmãs? Por isso, toda a liturgia de hoje nos faz um único convite: devemos trilhar o caminho verdadeiro de conversão, trilhar o caminho de conversão na perspectiva do advento que nós estamos vivendo e do novo que se aproxima. É verdade, o Senhor está vindo, e que Ele possa encontrar em nosso coração e em nossa família um lugar para habitar. Devemos nos preparar, caríssimos irmãos e irmãs, principalmente dentro da perspectiva em que nos ensina São Bernardo de Claraval. Ele vai dizer que Jesus vem ao encontro da humanidade por 3 vezes. A primeira vez ele veio na manjedoura, e por isso todo ano nós atualizamos essa vinda de Cristo, celebramos de novo, fazendo memória e atualizando esse nascimento do Senhor que renova toda a humanidade. Mas Jesus também vem todos os dias em que nós celebramos a Eucaristia. Em cada Eucaristia celebrada, Jesus vem ao encontro da humanidade para nos curar, para nos renovar, para nos alimentar nesse caminho de santidade. Mas Ele virá pela 3ª vez e última vez na sua glória e poder. E é justamente aí que nós devemos nos preocupar e de fato nos prepararmos, porque essa última vinda do Senhor, Ele vem para resgatar e elevar os seus. Que nós estejamos nesse caminho e que estejamos preparados para essa última vinda de Cristo Jesus. Enquanto nós não celebramos a última vinda de Cristo, que possamos atualizar esse encontro com o Senhor na Eucaristia e principalmente nesse tempo do Advento, que estamos nos preparando para celebrarmos o Natal, que nós possamos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, despir-nos do luto
e das angústias e tristezas e começarmos, caríssimos irmãos e irmãs, olhar para frente. O novo está vindo. Jesus vem para salvar toda a humanidade. E nós devemos, então, nos tornar um povo da esperança, um povo que celebra, um povo cheio de alegria, pois nós sabemos em quem estamos depositando a nossa fé. Nós não podemos viver como muitas pessoas estão vivendo, sem perspectiva. Nós temos uma perspectiva, nós temos uma razão de ser, e essa razão chama-se Jesus Cristo. Ele vem para salvar o seu povo, ele vem para resgatar a humanidade, ele traz alegria, ele traz esperança, e essa esperança e essa alegria já deve estar presente em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.